Queremos falar nessa noite sobre o tema Observando o suor sangrento de Jesus no Getsemane. Observando o suor sangrento de Jesus no Getsemane. Vamos ler primeiramente Lucas capítulo 22. Estamos aí na Semana Santa, né? Conforme é dito. E no domingo comemoramos a Páscoa, que na realidade é a morte e também a ressurreição de Cristo, porque ele não está morto, amém? Então, antes da morte aconteceram algumas coisas, né? Na realidade, se formos ver, essa semana começa com Jesus entrando, se não me engano, entrando em Jerusalém, né? Em cima de aquele jumentinho, chamado aí da entrada triunfal, né? E aí logo depois acontece várias coisas, e uma das coisas que acontece é no Getsemane. Lucas 22, versículo 44. A Bíblia nos diz o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Oremos, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Toca em nossas vidas, toca nas vidas que estão acompanhando pelo Facebook, YouTube, ou que irão assistir posteriormente essa mensagem. Trabalhe, Pai, em vidas, salve almas, quebra corações que estão endurecidos, e nós vamos te louvar por todas as bênçãos que o Senhor realizará através dessa mensagem, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar aqui. Nós estamos diante de um dos piores momentos do Senhor Jesus Cristo. Talvez meditando e pensando, a tentação no deserto foi difícil. A cruz, o sofrimento até chegar à cruz, também foi difícil. A morte na cruz, talvez foi o pior acontecimento na vida de Jesus. Chegar a morrer. Aquele que é eterno, chegar a passar pela morte. Já pensou nisso? Ele não precisava. Ele não precisava. Getsemane significa lugar de prensa. Lugar de prensa. Ali existia também muitas oliveiras. Aliás, existem ali ainda oliveiras que presenciaram este acontecimento e estão lá até hoje. Já pensou nisso? São testemunhas vivas do que aconteceu em Getsemane, né? com Jesus Cristo ali. Aqui nós vemos, irmãos, o início de seu sofrimento. O início do sofrimento do Senhor Jesus Cristo começa no Getsemane, lugar de prensa. Depois, consequentemente, Jesus vai ser preso ali mesmo, no Getsemane. Depois vai ser condenado por Pilatos e crucificado. Poucos foram os participantes das aflições de Jesus no Getsemane. Poucos. Jesus ele tinha 12 discípulos, mas alguns não eram maduros suficientes para contemplar este mistério que aconteceu ali no Getsemane. Então, dentre basicamente os 11, porque Judas já havia, né, saído dali, não estavam com eles, já havia ido anunciar ali aos principais
sobre aonde estaria Jesus. Já saiu realmente para traí-lo, né? Então, dentre os 11 discípulos que estavam com Jesus, apenas 3, irmãos, menos que a metade, apenas 3 tiveram o privilégio de estarem com Jesus em um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Queremos entrar nesse jardim. Queremos dar uma entrada nesse jardim para podermos ver, então, o que realmente aconteceu ali. Quem dera pudéssemos estar naquela época. Quem déramos fosse um daqueles 3, ou mais um, junto com aqueles 3, ali no Getsemane. E eu quero convidar você, então, a entrar comigo no Getsemane nessa noite. Você aceita? Vamos entrar juntos? Irmãos, logo que chegamos ali no Getsemane, chegamos perto e vemos ali Jesus ao chão. Vemos Jesus ao chão e de repente ouvimos Jesus dizer: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. São as palavras de Jesus ali naquele lugar. No original aqui, as palavras tristeza, né? Ela significa aqui que está envolvido, cercado, sobrecarregado de dor. É um dos momentos mais difíceis que Jesus está passando. E como nós lemos no nosso texto, ali no Getsemane, a Bíblia diz: e posto em agonia. Jesus estava em agonia e ele orava mais intensamente. Ele era o Filho de Deus, mas havia necessidade de orar mais intensamente, irmãos. Se Jesus teve essa necessidade, sendo o Filho de Deus, imagina nós. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou grandes gotas de sangue que corria até o chão. Diante de tudo que aconteceu ali, irmãos, há várias coisas que aconteceram no Getsemane, mas queremos então observar nessa noite apenas o suor sangrento do Senhor Jesus. Apenas o suor. Primeiramente, nós queremos dizer que o suor não era só aparência de sangue. Ele não tinha só aparência de sangue, mas era realmente sangue vivo. A mesma expressão que utiliza ali em Lucas 22, 44, também é utilizada em João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que quer dizer isso? A glória de Jesus Cristo, a glória do Filho do Homem, a glória do Verbo que se fez carne, é a mesma glória que Deus tem. A glória do unigênito do Pai. Então o sangue ali, ele não tinha aparência de sangue, ele não parecia sangue, não tinha cor de sangue, mas era sangue. Esse fenômeno, embora um tanto incomum, né, suar gotas de sangue ou suar sangue, ele tem sido comprovado em outras pessoas. Há vários casos registrados, alguns em antigos livros de medicina de Galeno, e outros mais recentes, de pessoas que depois de prolongada fraqueza, sob medo de morte, têm suado sangue. Algumas acham, isso é impossível. Pesquisa e você vai ver o que eu estou dizendo. O suar sangue tem um nome, é chamado de hematidrose. Hematidrose, isso é
suar sangue. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral, e um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A tensão extrema, com contrações musculares localizadas, então, produzem um rompimento nas finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas. E o sangue, então, se mistura, né, ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo. Isso é uma realidade. Isso é algo que acontece, não é algo sobrenatural, mas acontece. Então não era apenas para aparência, mas era sangue de verdade. Nós dizemos, né, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Mas ele começou muito antes disso. Depois do Getsemane, ele é chicoteado. Mais sangue. É colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, né? Mais sangue. O sangue dele é derramado desde o Getsemane até a cruz do Calvário. Talvez no domingo nós vamos falar um pouco mais sobre o que Jesus sentiu. Já pensou sobre isso? Já pensou o que Jesus passou para você poder ter vida eterna? Para você poder dizer que é salvo? Segundo lugar, aquele suor de sangue não era só aparência de sangue, mas era realmente sangue. E ele também não só suou o sangue, mas a Bíblia diz, ele suou grandes gotas de sangue. O sangue, basicamente, ele se solidificou ali e formou grandes coágulos na pele de Jesus. Pessoas até dizem que talvez ele nem sujou a roupa porque o sangue coagulou, mas eu não tenho certeza disso. Pessoas suaram um pouco de sangue. Eu acho que está errado aqui o jeito que eu escrevi. Deixa eu falar de novo, né? Ele não suou só um pouco de sangue, mas grandes gotas de sangue. Ficou esquisito, né? Pessoas suaram um pouco de sangue, né? Devo ter escrito errado aqui. As grandes gotas de sangue, então, caíam no chão. Talvez Jesus estava um pouco debilitado. A gente sabe que se você perde sangue, você enfraquece, dá anemia. Agora imagina Jesus já perdendo sangue ali no Getsemane, depois é levado perante Pilatos, é chicoteado, perde mais sangue, a coroa de espinho faz ele perder mais sangue, e depois ele ainda tem que carregar uma cruz, carregar ainda madeira, um longo percurso. Então talvez Jesus já estava um pouco debilitado, porque para acontecer isso, é preciso também ter uma certa fraqueza. Mas o motivo do suor não foi só a fraqueza, não foi só a debilidade, mas o medo de morrer ali. O medo de morrer ali, no Getsemane. Alguns dizem, Jesus estava com medo da cruz, Jesus estava com medo de morrer da cruz. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o meu Salvador tinha medo de morrer por mim. Agora, se você quiser acreditar, fique à vontade. Mas o medo de morrer ali e não chegar à cruz e não providenciar a salvação para todo aquele que crê. Ele tinha medo também, juntamente com a pressão mental, a pressão espiritual, na Getsemane, lugar de prensa, havia uma pressão mental, havia uma pressão espiritual. Jesus estava lutando contra tentações que o diabo estava jogando sobre ele. Isso teria forçado o seu corpo a uma tensão, aí sim, a uma tensão sobrenatural, pois os seus poros expeliram grandes gotas de sangue, que, como a Bíblia diz, caíam até o chão.
ele não só suou sangue, mas grandes gotas de sangue. Em terceiro lugar, o peso do pecado foi capaz de esmagar ou prensar, podemos dizer, né, o Salvador, de forma que ele destilou gotas de sangue. O peso do pecado. Que pecado, pastor? Jesus não cometeu pecado. Os nossos pecados já estavam sendo depositados ali sobre ele. Ele já estava sentindo, talvez aí um medo, porque ele era santo. Nunca teve contato com o pecado, mas ele iria carregar os pecados de todo mundo, de todas as gerações, passadas e futuras. Esse peso, todos esses pecados esmagaram o Salvador, de forma que ele já começou ali destilar gotas de sangue. Irmãos, nós estamos comparando aqui com deliciosos sucos, talvez de frutas. Olha que interessante. Aqui mostra o caráter. Aqui mostra o caráter voluntário de Jesus, de querer derramar o seu sangue por todo mundo. Geralmente, quando ficamos doentes, quando você fica doente, sabe o que o seu corpo faz? O seu corpo, ele começa a bombear sangue para os órgãos mais fundamentais. Os órgãos realmente fundamentais para você sobreviver. No caso de Jesus, não. O nosso Salvador, em sua agonia, ele é tão completamente entregue aos outros, completamente entregue aos perdidos que precisavam realmente dele para serem salvos, que em vez de, na sua agonia, impulsionar o seu sangue ao coração, por exemplo, para nutrir o seu corpo e assim protegê-lo, não. O seu sangue é dirigido para fora, voluntariamente. A agonia de Cristo, na medida em que o derrama sobre a terra, retrata aí a plenitude, irmãos, do sacrifício que realizou por todos os homens, por todo mundo. Até mesmo ali nós vemos o caráter voluntário de Jesus Cristo, o seu próprio corpo se doando, se dando por nós. Em quarto lugar, aquele suor de sangue, houve uma intensa luta. Para ele ter suado gota de sangue, houve uma intensa luta. E foi esta luta de Jesus realmente que fez ele suar gota de sangue. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A Bíblia nos diz: ainda não resististes até ao sangue. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o quê? Contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus estava recebendo ali ataques e mais ataques do diabo, ali no Getsêmani, tentações e mais tentações, e ele estava resistindo até ao sangue, suando literalmente gotas de sangue, grandes gotas de sangue. Se você olhar o contexto, irmãos, de Hebreus, desse texto que eu acabei de ler, Hebreus 12, 4, se você olhar o contexto aí, a Bíblia fala ali sobre olhar para Jesus. Olhar para Jesus e resistir até o sangue contra o pecado. Porque Jesus fez isso. Pois existem uma nuvem de testemunhas que fizeram isso também no passado. Muitos deram seu próprio sangue. Muitos morreram por Cristo. Tanto aqui em Hebreus, como em outros textos bíblicos, irmãos,
A Bíblia fala muito sério contra o pecado. Em nenhum momento você vê a Bíblia brincar com o pecado. Em nenhum momento você vê a Bíblia diminuir o quão é depravável o pecado, o quão é podre o pecado. Em nenhum momento você vê a Bíblia diminuir isso. E aqui em Hebreus você vê isso. Em outros textos também você vê isso. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30. Olha como que a Bíblia descreve aí como que nós devemos lutar contra o pecado. Ou como a Bíblia descreve também o pecado. Mateus 5, 27 ao 30 diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que a Bíblia fala para nós fazermos com o olho? Arranca-o. Isso é falar mansamente sobre o pecado, não é verdade? As coisas é assim mesmo. Eu sou homem. Eu sou assim mesmo. Não, a Bíblia fala, arranca isso, meu amigo. Se teu olho direito está fazendo você pecar, arranca ele fora. E lança para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A Bíblia não brinca com o pecado. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha o que diz também Mateus 18. Mateus 18, versículo 8 e versículo 9. Mateus 18, versículo 8 e versículo 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que tem que fazer com eles? Corta fora. Corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida coxo. Já pensou nisso? Melhor é você entrar na vida eterna, né? Coxo, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés. Irmãos, a Bíblia brinca com o pecado. A palavra de Deus, a algum momento, amansa aí a questão do pecado, ameniza o problema do pecado. Mas é assim mesmo, a gente é pecador mesmo, não tem problema nenhum, está tudo bem. Eu sou assim mesmo, pastor, eu nasci assim, né? Eu puxei meu pai, puxei minha mãe, eu puxei minha avó, puxei não sei quem lá mais. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Voltando lá no Getsemane, você acha que por que Jesus suou gotas de sangue? O que seria um pecadinho para Jesus, o Filho de Deus? O que seria? Não seria nada. Ele é o Filho de Deus. Irmão, se tivesse um só pecadinho em Jesus, ele não poderia ser o nosso Salvador. Toda a raça humana estaria perdida, destinada a passar toda a eternidade longe de Deus e longe da pátria celestial. Agora, muitas vezes nós brincamos com o pecado, não é verdade? Hebreus diz, olha, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós muitas vezes somos fracos, irmãos. Somos miseráveis. Eu digo miserável aqui realmente de fraco. Frouxo. Outro dia um irmão falou que eu chamei ele de frouxo, né? Agora você pode falar, de repente, né? Estou chamando mesmo. Todos nós. Qualquer pecadinho que vem, a gente vai deixando entrar.
A gente não se preocupa com a comunhão do Espírito Santo. A gente não se preocupa da alegria da salvação que é tirada de nós por causa do pecado. A gente não se preocupa o que nossos filhos vão receber por causa de pecados nossos. E a gente não resiste. Qualquer coisinha eu falo mesmo, estou nem aí. A coisa eu vou fazer mesmo, que eu mereço. Irmãos, vamos pelejar contra o pecado. Até, se for preciso, suar gotas de sangue. Nenhum de nós pode dizer, ninguém vai poder dizer, eu não pude evitá-lo, pastor. Eu não pude evitá-lo, Deus. Eu fui tentado. Ninguém poderá dizer isso. Resistam como se fosse suar gotas de sangue para não pecar. Vamos resistir, irmãos. Não diga, pastor, eu sou tão pressionado nisso e ainda faz parte do meu temperamento natural, por isso eu caio neste pecado sempre. Frouxo. Talvez você nem seja salvo, porque o Espírito Santo não vai deixar você sempre estar cometendo pecado e ainda se conscientizar, não é, eu sou assim mesmo. Olhe para o nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos passar o que ele passou no Getsêmani. Nunca. Nenhum de nós nunca vai passar. Porque, como eu já disse, ele era Deus, santo, perfeito, mas esvaziado de todo o seu poder e sua glória. 100% homem, sujeito às mesmas tentações que eu e você. E neste momento ele estava com medo, ele estava em agonia, ele estava em grande tristeza. Sim, um pouco pelo que ele iria passar, mas o maior medo dele era não poder chegar à cruz perfeito, ou talvez morrer antes, o corpo não aguentar, a ponto de suar gotas de sangue. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, resista, irmãos, até o sangue, se precisar, e ao invés de render-se ao grande tentador de nossas almas, né? Orem para que não entreis em tentação. Essa foi a oração de Jesus. Ele ensinou a nós orarmos para que nós não entremos em tentação. Não quer dizer nem pecar, nem entrar em tentação. Porque se você não é tentado, muito dificilmente você vai pecar. Orem para que não entreis em tentação, para que quando entreis também nela, vos possais com confiança dizer, Senhor, eu não busquei isso, eu não procurei isso, Senhor. Então ajuda-me a vencer isso, pelo teu nome, pelo teu sangue. Mas na maioria das vezes nós rendemos facilmente. Já viu um covarde? Já viu um covarde numa luta? Quando é ameaçado, ele clama pela sua vida, né? Ele se rende facilmente. Ele morre sem lutar. O corajoso não. Pode ter alguém apontando uma arma de fogo para ele, ele pula na frente da arma. Ele morre, mas ele morre lutando. Agora o cristão muitas vezes ele se deixa abater facilmente pelo pecado. É muito mais forte do que eu, pastor. Eu não consigo. Tá, e o Espírito Santo que habita no seu coração? Ele não é Deus? Ele não tem todo o poder também? Ele não pode te dar a vitória? Ele não pode mudar tudo que precisa ser mudado no seu coração ou na sua mente? Irmão, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que mesmo em agonia, mesmo em grande tristeza, ele ainda assim suportou o pecado. Ele não cedeu ao pecado, ele não cedeu às tentações
até ao ponto de suar gotas, grandes gotas de sangue. E eu chego então à conclusão. Jesus, ele doou o seu sangue para nos salvar. Começando ali no Getsemane. Ali ele começou a derramar o seu sangue por toda a humanidade. Ele começou a derramar o seu sangue por você. Ali começou o seu sofrimento. No Getsemane também, Jesus deu o maior exemplo de como lutar contra a tentação. Deixa eu só deixar algo bem claro, irmãos. O texto que eu li de Mateus, capítulo 5, 27 ao 30, sobre arrancar aí o olho, depois Mateus 18, 8 e 9, arrancar aí a mão, o pé, isso não é literal, ok? Não quero que alguém, eu pequei aqui com a minha mão, o pastor Marcos falou que tem que cortar fora, eu vou cortar. Não é literal. A questão aqui é a Bíblia mostrando o quão terrível é o pecado. Que se nós pudéssemos, seria muito melhor arrancar olho, arrancar mão, arrancar tudo e entrar na vida eterna sem nada disso, do que por causa do pecado passar a eternidade no inferno. Eu sei que fala um pouco também da salvação, não é verdade? Quantas pessoas você convida para ver a igreja ou fala sobre Jesus, fala sobre a salvação, e muitas das respostas são: mas se eu for crente, né? Eles dizem, né? Ou se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. Aí eu não estou pronto agora, não, vou esperar um pouquinho. Eu vou aproveitar a primeira vida, depois mais para frente eu vou pensar nesse negócio de ser religioso, de receber Jesus como Salvador. Não importa com nada, né? Acho que pecado é algo como uma diversão, como se fosse algo bom, né? Pecar, a maioria do mundo olha o pecado como se fosse algo bom, algo rentável, algo que vai trazer muitas coisas boas para a sua vida, mas é totalmente contrário, né? As pessoas ficam doentes, doenças físicas, doenças mentais, tudo porque não querem se entregar a Jesus Cristo, não querem deixar o pecado. Mas Jesus, ele doou seu sangue e ele mostrou o exemplo, como lutar contra o pecado. Como você tem lutado contra o pecado? O pecado tem rodeado a sua vida? Você tem realmente lutado até o máximo? Ou tem cedido facilmente? Já acostumou? Você já está acostumado. Não tem mais nem luta, pastor. Eu já acostumei com esse pecado. Eu sou assim mesmo. Não consigo vencer. Já estou tranquilo com a minha vida desse jeito mesmo. Que tristeza. Que tristeza. Que todos nós possamos, irmãos, olhar para o nosso exemplo, nosso maior exemplo, Jesus Cristo, e lutarmos até o sangue contra os pecados que tão de perto nos rodeia, não é verdade? Oremos. Pai, todos nós somos miseráveis, Pai. Essa mensagem realmente não é uma mensagem apenas para os outros, mas para mim também. Muitas vezes acostumamos com pecados, acostumamos com certas atitudes, com certos tipos de palavras, acostumamos a fazer coisas que não convêm, acostumamos a desrespeitar nossos pais, acostumamos a dar um jeitinho brasileiro, mesmo que isso seja talvez tirar algo de outra pessoa. Acostumamos, Pai, tantas coisas. E a salvação, a alegria da salvação vai ficando cada vez mais longe. Nós ouvimos hinos, cantamos hinos e não sentimos nada. Porque estamos tão longe do Senhor. Nossas vidas estão tão cheias de pecadinhos, aqueles pecadinhos que faz mal a ninguém, mas não coloca tão longe do Senhor, ao ponto de não sentirmos mais o seu toque, ao ponto de não sentirmos mais a sua presença.
a verdadeira alegria da salvação. Pai, ajuda cada um de nós que, se estiver nessa situação, se estivermos, Pai, rendendo a pecados em nossas vidas facilmente, assim como pregamos sobre os ossos secos, que possamos nos levantar como um grande exército, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, e voltar a lutar, a batalhar contra o pecado até o sangue. Em nome de Cristo que oramos, Pai. Amém. Nós vamos cantar um hino para finalizar.